Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo em mais um estudo da Palavra de Deus no nosso programa de estudo bíblico à distância. Para nós é um motivo de orgulho muito grande poder estar aqui e ter a tua companhia, porque é para você que a gente tem produzido todo esse conteúdo para abençoar o povo de Deus, para abençoar o reino de Deus. E nesse mês nós estamos estudando o tema da liderança cristã. Estamos terminando hoje a última aula de um curso breve que espero que seja útil para a sua carreira, para a sua vida como ministro da palavra de Deus, como alguém que serve ao Senhor. Ou, se você não trabalha numa igreja local, onde você atua, onde você exerce liderança. Afinal, o tema da nossa aula é lidere onde estiver. Você pode fazer a diferença, você pode influenciar pessoas onde você se encontra, sem a necessidade de um cargo, de uma função, de uma ordem, para que você possa ser um líder e que faz a diferença no lugar em que se encontra. Ok? Nós já estamos na última aula, então vou colocar aqui a nossa apresentação e você pode acessar no material que disponibilizamos em nosso blog, a apostila que está à disposição gratuitamente, você pode baixar. O link está aqui embaixo nas descrições. É fácil, você ali também tem outros materiais que vão abençoar a sua vida. Sem mais demora, vamos começar a falar sobre a aula de hoje. Hoje nós queremos tratar do tema da espiritualidade do líder. Esse tema que faz o sentido do nosso curso. Aprender sobre liderança, você aprende numa faculdade, num curso de capacitação para líderes, ou lendo um livro. Eu mesmo tenho um e-book que já falei para você, na nossa apostila tem um link que você pode adquirir lá no site da Amazon. É um livrinho baratinho, você não vai gastar muito não. Se eu não me engano, deve estar alguma coisa em torno de R$ 5. Você pode baixar esse material e ali você vai encontrar ferramentas, reflexões, diretrizes, teorias que vão ajudar você a exercitar a liderança de uma maneira profissional, de uma maneira técnica, de uma maneira mais habilitada. Não é esse o nosso foco aqui, você já percebeu isso. O nosso foco é exatamente a nossa aula de hoje: fazer de cada um de nós um líder espiritualmente eficaz no lugar em que nos encontramos. Não é para você ter poder, não é para você ficar poderoso, ter sinais mágicos, essas coisas que muita gente tem essa ilusão, né? De que fazer a diferença é ser alguém poderoso. Não, de fato não é, porque Jesus não estava preocupado com isso quando capacitou os seus discípulos, por exemplo. Ele mesmo diz que quem quer ser o primeiro, que seja servo de todos. Já lembramos disso aqui em nosso curso. Então, para aquecer a nossa reflexão sobre como nós, no exercício da liderança, podemos fazer a diferença e sermos líderes espirituais, eu queria deixar aqui dois textos para nos provocar. O primeiro é de James Hunter, aquele mesmo, do Monge e o Executivo, do livro O Monge e o Executivo. Ele diz: a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Isso é ser um líder. Necessariamente não precisa ser um líder espiritual. Um líder espiritual também tem que ter isso.
tem que ter visão, tem que trabalhar pelos objetivos comuns, tem que estimular as pessoas, tem que permitir que elas se entusiasmem. Sabe o que quer dizer a palavra entusiasmar? Entusiasmar vem de uma expressão grega que quer dizer encher-se de Deus. O líder, ele tem que entusiasmar ou encher a vida das pessoas da presença divina. E, claro, encontrar aí um meio de que o líder inspira confiança. Inspira confiança. Não pela sua piedade, não pela sua moralidade, nem pela sua religiosidade, mas pela força do seu caráter. Bom, eu também gosto de deixar um texto bíblico para completar essa ideia. Mateus capítulo 20, versículo 26, que diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Jesus foi o primeiro a dizer isso. O líder é um servo. Depois o James Hunter desenvolveu essa ideia no seu livro. Mas quem começou essa história preparando líderes para servirem foi Jesus. Jesus que disse que se os seus discípulos, os seus apóstolos, quisessem exercer a liderança de maneira eficaz, deveriam aprender a servir, tornar-se um servo. Isso vai na contramão da liderança religiosa, principalmente a liderança cristã, que a gente conhece por aí, não é mesmo? Eu não quero falar de ninguém, não. Mas a gente percebe que em muitos lugares as lideranças são autoritárias. O germen do autoritarismo provoca muitas lideranças, enferma muitas lideranças que acabam se tornando pessoas tóxicas para os seus liderados, para as suas igrejas, e continuam aí com essa ousadia de usar de um instrumento que não cabe na pessoa do líder autêntico, do líder cristão, do líder que serve na igreja. Bom, vamos entrar então no nosso tema para a gente falar de espiritualidade. Eu gosto de falar de espiritualidade a partir de um viés humanitário, não um viés religioso. Para mim, isso é uma concepção minha. Nós já temos, inclusive, alguns vídeos anotados sobre espiritualidade. No nosso próximo curso de férias, vamos fazer um estudo específico da espiritualidade cristã e nós vamos falar sobre esse aspecto, o aspecto de se tornar um humano melhor. É isso que a espiritualidade visa. Mexer com a nossa condição humana. Ser humano quer dizer exatamente ser aquele indivíduo, aquela pessoa que Deus criou. Deus criou não para você ser um anjo. Deus não te criou para ser um ET, nem para ser um religioso. Deus criou a gente para ser humanos. E a espiritualidade é aquele exercício, aquela prática que nos torna humanos melhores. E é disso que a liderança cristã trata. A espiritualidade do líder visa exatamente formar seres humanos, pessoas, líderes sensíveis à dor, ao sofrimento, às condições de existência do outro. Porque é exatamente aquilo que afeta a sua existência no mundo. Então, o que nós vamos falar, de fato, é aqui de como a gente pode trabalhar na formação do caráter, que é isso que vai exercer influência no lugar onde a gente se encontra. Quer saber de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Aí na sua casa,
aí na sua igreja, no seu local de trabalho, onde você estiver, sabe o que é que vai fazer a diferença para as pessoas e vai fazer com que você exerça influência sobre elas? É o seu caráter, a sua condição de pessoa, aquilo que você tem como virtude pessoal, aquilo que identifica você como uma pessoa espiritual, seguidora de Jesus. Não é o seu discurso, não é o quanto você ora. Olha, gente, tudo isso é importante, tá bom? Não estou desprezando nenhum aspecto da nossa religiosidade, porque eu mesmo as pratico, não é? Eu sou um pastor, eu não posso negar a religiosidade, mas não é isso que vale, que conta quando a gente fala de caráter cristão, caráter do líder. Isso, o caráter do líder tem a ver com a sua espiritualidade e não com a sua religiosidade. Bom, gente, então isso quer dizer o seguinte: o caminho para a construção de uma liderança autêntica e transformacional passa pela formação do caráter do líder. Nós vimos isso na aula passada, como que a ideia, né, da liderança autêntica e da liderança transformacional afetam a vida do líder. Os líderes que fazem a diferença são líderes que cuidam da sua identidade, cuidam da sua personalidade, cuidam do seu caráter, das características principais que fazem com que ele se torne uma pessoa confiável, uma pessoa respeitável no lugar onde ele se encontra. Então, quais são as virtudes mais valorizadas pelo mercado de trabalho? Se você perguntar para um líder de carreira, para um coach, para um palestrante motivacional, o que é que marca a vida de uma pessoa que exerce liderança nos dias atuais dentro da perspectiva mercadológica do mundo corporativo? Ele vai te apontar pelo menos três. A primeira é a coragem. O líder que faz a diferença hoje, ele tem coragem, ele é corajoso, ele vai para frente, ele não tem medo dos desafios, nem das metas desafiadoras. A segunda é a inovação, ele ser um inovador, ser capaz de criar formas, saídas, estratégias, onde ninguém consegue ver estratégia nenhuma. É quase que um mago, mas o inovador é aquele que não segue padrões antigos. Ele tem o seu próprio meio, ele tem as suas próprias fórmulas, ele tem a sua própria estratégia. E em terceiro lugar, a superação, a capacidade de superar os seus próprios defeitos, as suas próprias dificuldades, né? Aquilo que lhe impede de crescer. Há muitos líderes que têm dificuldade de se relacionar, então o líder eficaz, o líder que é preferido pelo mercado é aquele que sabe vencer a si mesmo, sabe dominar os seus impulsos, sabe dominar a si mesmo. Bom, gente, tudo isso é muito bacana. O problema é que essas coisas não acontecem por acaso. Você não nasce com isso. Nem você compra no mercado. Nem você adquire através de um treinamento regular. Não, não existe exercício para você se tornar corajoso, inovador e uma pessoa que supere. Não adianta. Não adianta onde você vai estudar ou então se preparar, que livros você vai ler. Nada disso vai fazer de você com essas virtudes aí. Tudo isso é importante, mas nada disso acontece
se a personalidade do sujeito não sofrer um longo e muitas vezes penoso processo de construção. Ou seja, você tem que se reinventar para se tornar isso aí. O caminho não é você se aferrar com esses valores, dizer, eu tenho que ter esses valores. O caminho é você começar a desconstruir esses conceitos ou esses pré-conceitos que você tem sobre si mesmo e começar a trabalhar novos valores, uma nova perspectiva, numa nova dimensão, em que a vontade divina possa tomar parte, em que Deus não fique de fora dessa relação. É isso que vai começar a te ajudar a superar todas as coisas que que te impedem de se tornar uma pessoa de bom caráter. Deus sabe disso. E Deus está empenhado em ajudar a cada um de nós a nos tornar pessoas melhores. Ele está preocupado com isso. É por isso que a nossa aula de hoje vai fazer uma ponte entre a liderança e a espiritualidade. Essas duas áreas serão unidas nesse momento. Tudo aquilo que a gente já ouviu até aqui sobre liderança e tudo aquilo que a gente tem como conceito de espiritualidade, a gente vai colocar no liquidificador e vai encontrar uma solução para essa relação que não é uma relação fácil. Liderança e espiritualidade. Algumas pessoas podem até dizer que são áreas ou aspectos antagônicos, mas eu entendo que é possível a gente aproximar essas duas realidades. Interessante, eu estava lendo um livro sobre Constantino, é aquele imperador romano que se converteu ao cristianismo. E, curiosamente, Constantino, mesmo convertido, ele demorou a se batizar. E ele, quando perguntavam para ele por que ele não se batizava, ele só se batizou no fim da vida. Ele disse que ele, como imperador, ele teria que fazer coisas que não eram próprias de um cristão. Claro, tinha que mandar matar muitas vezes, mandar exterminar um povo, genocídio, essas coisas, né? Então, Constantino dizia, bom, eu não posso ainda me dar ao luxo de abrir mão dessas coisas, de ser uma pessoa piedosa, uma pessoa benevolente, uma pessoa amorosa. Eu preciso ser um político mesmo. Eu, como político, eu vou exercer a política naquilo que se espera de um imperador romano, com todo o seu grau de crueldade, de violência. Enfim, há muita gente que acha que ser líder é isso, porque liderar uma empresa, empreender um negócio, muitas vezes você tem que fazer coisas que não dizem respeito à fé cristã, que batem de frente com a vida, mas olha, gente, eu não vejo dessa maneira. Sonegar imposto, corrupção, exploração da mão de obra, essas coisas não são cristãs e não são saudáveis em sociedade nenhuma. Não é porque você é um cristão que você vai deixar de fazer isso. É porque você é um cidadão cumpridor do seu dever. Então, o caráter, ele vem antes da espiritualidade. E a espiritualidade vai ajudar a formar este caráter peculiar do comportamento do líder que é necessário, do líder que faz a diferença. Então, há duas narrativas bíblicas que nós vamos usar aqui, que em princípio parece que não tem nada a ver com a liderança, mas tem a ver com a espiritualidade e que tenta aproximar a espiritualidade dessa atuação de um líder, de uma pessoa que tem nas suas mãos a responsabilidade
de liderar um povo, de liderar um momento histórico, de liderar uma ação. Então, vamos ver que textos são esses. A primeira narrativa, são duas narrativas. A primeira delas está lá no livro de Deuteronômio, que é quando Moisés relata a experiência de ouvir a voz de Deus. Essa era a narrativa do livro de Deuteronômio. Nós vamos usar o texto de Deuteronômio 5:24. Nós vamos colocar depois o texto aqui. E se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, já pode deixar. Vai ser bom para a gente acompanhar o texto da palavra de Deus. O segundo episódio, né, que vai nos ajudar a entender a relação entre liderança e espiritualidade é a narrativa sobre a vida do profeta Elias. O processo de construção da personalidade de Elias como profeta. Olha, são duas histórias muito curiosas. Essa história sobre o profeta Elias encontra-se em 1 Reis, capítulo 5, versículos 17 a 19. Claro que não vamos ler todo o texto aqui, mas vamos fazer algumas pontuações. Aliás, versículos não, são capítulos. Serão 4 capítulos do livro de 1 Reis que nós vamos utilizar. Pode deixar sua Bíblia aberta aí e fazer as anotações. Eu me lembro que essa palestra, esses dois textos foram objeto de palestras que eu fiz na cidade de João Pessoa para pastores, lá na primeira igreja batista de João Pessoa. E foi muito curioso que os pastores anotavam, faziam ponderações e depois indagavam sobre a aplicabilidade desses princípios, dessas orientações na vida pessoal. Então vamos lá. Vamos começar a conhecer a primeira história, que vai falar sobre o líder que faz a diferença. Como é que é essa conduta? Moisés era esse tipo de líder que faz a diferença? Se levarmos em consideração os critérios contemporâneos, diríamos que não. Afinal, o líder Moisés levou 40 anos para entender que ele poderia servir para alguma coisa. Aí ele passou 40 anos se preparando para fazer alguma coisa. E aí, então, ele passa mais 40 anos liderando uma tarefa para alcançar um alvo, que era chegar na Terra Prometida. Quem conhece geografia bem sabe que a distância entre o Egito e a Palestina, Canaã, não é uma distância tão grande assim. Um grupo de pessoas caminhando a pé, que era o meio de transporte da época, iria levar aí um mês, 2 meses, 3 meses, quem sabe, seguindo uma viagem, descansando à noite, caminhando de dia, para chegar até o destino. Moisés levou 40 anos. Hoje, um voo do Cairo até Tel Aviv vai dar aí no máximo 1 hora e meia de voo. Então é um disparate um líder levar 40 anos para cumprir uma tarefa. Então diríamos que ele não é o bom exemplo de um líder. Não, mas ele fez a diferença. Ele trouxe um povo que estava cativo e o fez um povo livre. Ele tirou um povo da escravidão e o levou para uma nova realidade autônoma, capaz de governar a si mesmo. Ele tirou um povo subjugado e o transformou em uma nação. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. É um líder que faz a diferença. Com certeza Moisés fez a diferença naquele contexto, apesar dos critérios contemporâneos de avaliação do que seria um líder eficaz. Então, o texto que nós escolhemos está lá em Deuteronômio 5:24, que diz assim:
e disseste: Eis aqui o Senhor, o nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. O livro de Deuteronômio é um livro muito curioso, porque é como se fosse uma revisão daquilo que Deus falou para o povo durante a caminhada no deserto. Durante essa caminhada foram feitos vários discursos, várias inovações, várias proposições de leis, várias formas de organização. O povo estava aprendendo a lidar com as necessidades, com as circunstâncias difíceis, enfrentando inimigos, enfrentando adversidades no deserto, a falta de comida para alimentação. Então havia uma série de situações que precisavam ser administradas ao longo do caminho para que o povo aprendesse a se comportar como uma nação autogovernável, uma nação que dá conta das suas demandas e que cuida do seu povo. E dentre essas realidades que precisavam ser aprendidas pela nação estava a experiência com Deus. E Moisés foi muito habilidoso em apresentar a glória de Deus para o povo e falar dela e de demonstrar a intimidade dele com Deus. E o povo reconhece isso, o povo reconhece que Moisés foi capaz de dar uma grande lição, a lição de que Deus fala conosco e a gente permanece vivo. Deus, ele tem algo para falar para todo mundo através dos seus líderes, e isso é sinal de vida para todos. Que bacana, não é? E então o livro é marcado por essa maneira de Moisés se apresentar como um líder sensível, um líder capaz de ter uma relação com Deus, um líder capaz de conviver com a glória divina. Líderes espirituais fazem diferença em seu tempo porque têm sensibilidade para ver além das circunstâncias e para desenvolver habilidades além das suas possibilidades. Amém? Isso é um líder espiritual. É aquele líder que tem essa percepção da glória divina e que sabe orientar os seus liderados a terem uma experiência com ela. No livro de Deuteronômio tem 3 grandes discursos. A estrutura do livro é feita exatamente assim. O primeiro grande discurso é uma retrospectiva do que Deus fez com Israel, desde o Monte Horebe, lá no começo, quando as tábuas da lei foram entregues, até a chegada à margem do Jordão, onde eles já estavam se aproximando. Vai aí os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Deuteronômio. E nesse discurso, Moisés deixa claro aquilo que Deus fez pelo seu povo. Olha como Deus cuidou da gente. Olha como Deus nos protegeu. Olha como Deus nos libertou. Olha como Deus nos conduziu. Ele nos trouxe até aqui. O segundo discurso fala sobre a importância que a lei possuía para o povo. Que tudo aquilo que Deus poderia fazer com o seu povo estava numa palavra, estava num código. O Senhor sistematizou isso. Levítico, Êxodo, são marcas profundas dessa maneira de Deus dizer para o povo o que ele pode fazer
Se esse povo for fiel, se esse povo andar na presença de Deus, então o segundo discurso, que é um discurso mais longo, que começa lá no capítulo 5 e termina no capítulo 28, é aquele discurso do que Deus pode fazer. O líder que tem a visão sabe que Deus pode realizar grandes coisas e que para essas coisas serem realizadas hoje, agora, aqui entre nós, nós precisamos ter uma experiência diferente de ouvir o que Deus fala, o que Deus disse, o que seria a vontade dele, o que ele pensa sobre aquela nossa condição. E, finalmente, tem o terceiro discurso, que é um apelo a Israel para que aceite fazer parte dessa aliança com Deus. O terceiro discurso. É um discurso mais breve, não tão breve quanto o primeiro, mas também mais breve, os capítulos 29 e 30, que fala sobre esperança, que diz que Deus pode mudar as coisas, que Deus tem muito a fazer e que Ele quer fazer e Ele quer nos conduzir. É o sermão do que Deus fará. Então Moisés está preocupado em deixar claro para o povo que temos um Deus que fez, que pode fazer muitas coisas e que ainda fará outras maiores. É isso que faz dele um líder espiritual. Não um governante, não um político, um chefe de Estado como ele foi, mas um estrategista militar, um estrategista diplomático. Ele foi tantas coisas como líder de Israel durante a caminhada. Mas muito mais do que isso, um líder que aponta para o que Deus fez, o que Deus pode fazer e o que Deus fará conforme a sua vontade. Então, um líder espiritual, ele está preocupado com uma coisa só: ver a glória de Deus. Gente, nós vamos ter uma experiência de epifania aqui, de ver a glória de Deus se manifestar entre nós, de ver o melhor de Deus acontecer na nossa vida, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis. É exatamente esta a preocupação de um líder cristão. Não de cumprir metas, não de atingir alvos, não de cumprir com objetivos, mas de levar um povo a ter uma experiência profunda com a glória de Deus. Então, para que isso aconteça, para que a glória de Deus pudesse se manifestar no meio do povo, algumas coisas precisavam acontecer. Vamos anotar quais são elas? Primeira coisa que precisava acontecer: precisava-se que o povo atendesse o chamado para ouvir Deus falar. Ouve, Israel, é uma expressão que acontece constantemente na fala de Moisés. Ouve, Israel. É isso que o líder precisa fazer. Preparar o povo para ouvir a voz de Deus, esse Deus que fala, que conduz. Em segundo lugar, é preciso apresentar-se perante Deus com o coração cheio de temor. Moisés chegou ao ponto, muitas vezes, na sua vida, de querer desistir, de abandonar tudo. Ou o Senhor vai na frente, ou eu não tenho condições de acompanhar. É esse temor, esse espírito de reverência, de quando tem uma decisão difícil, ser capaz de ir à tenda da restauração, à tenda do encontro com Deus, ao esconderijo da oração, para ouvir Deus falar. Valorizar cada instante gasto na presença de Deus. Saber que você estar na presença de Deus não é perda de tempo. Você meditar, você refletir, você ponderar, parar tudo para orar, não é perda de tempo. Isso não é perda de tempo. Para o líder cristão, não. E também restaurar o pacto feito com o Senhor. Você tem um compromisso com Deus. Antes de ter um compromisso com um cargo,
com a denominação, com a instituição, com o emprego, com o patrão, seja lá o que for, antes de ter o compromisso com essas entidades, essas autoridades humanas, você tem um compromisso com Deus e você precisa restaurar esse pacto com Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, líderes espirituais assumem compromissos espirituais. Nós não estamos falando de plano de estratégia, de plano de cargos, de outros valores, nós estamos falando de espiritualidade. Líderes espirituais assumem compromissos espirituais, primeiramente. Olha o que Moisés disse no seu último sermão para o povo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. É uma escolha. Você precisa fazer essa escolha. O líder espiritual já fez essa escolha. Já fez a opção de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Ok, gente? Grande lição, né? De Moisés. Eu gosto muito dessa experiência. Moisés é um líder que serve de bom exemplo para os líderes cristãos de hoje. Precisávamos estudar mais sobre a figura desse homem de Deus. Bom, o outro texto bíblico que vai nos ajudar é vai tratar da personalidade do líder. Então, esse texto se encontra lá em 1 Reis, os 4 capítulos, de 17 a 19, e nós vamos encontrar a vida do profeta Elias, que eu entendo que serve como espécie de um paradigma, de um protótipo, de um exemplo, de um modelo, né, para que nós possamos usar hoje na nossa vida como líder. Não é que eu queira que você seja um profeta ermitão. É isso, o Elias era um profeta meio que ermitão, vivia uma vida fora dos padrões urbanos daquela época. Não é isso que eu almejo para você. O líder, o líder cristão, ele não é aquele que faz voto de pobreza, voto de castidade, essas coisas que não fazem. Eu respeito muito quem tem esses valores, inclusive aqueles que seguem religiões que exigem esses tipos de voto. Respeito, sim, eu tenho inclusive uma certa admiração por quem consegue colocar em prática esses votos de forma sincera, de forma autêntica. Mas não é necessário, não. Deus não espera isso de você nem de mim, para que você seja um líder que faça diferença. Aliás, nas religiões existem aqueles que fazem votos e são bênção, e existem aqueles que não fazem voto e são bênção também. E existe também aqueles que fazem voto e acabam sendo maus testemunhos, mas também existe aqueles que não fazem voto nenhum e também são maus testemunhos. Quer dizer, bons e maus tem em todos os lugares. Então, o Elias, ele acaba sendo um bom exemplo para nós, não por causa da sua condição, mas porque ele levanta uma questão muito séria para a vida do líder, que é a questão da nossa convivência com a nossa própria ambiguidade. O líder, ele tem essa condição de ter que aprender, primeiramente, a lidar com a sua própria ambiguidade. Nós somos isso, somos humanos. E é isso que nos faz líderes, exatamente porque
enfrentamos de peito aberto, de frente, o fato de que a gente é humano. E como humanos que somos, também enfrentamos nossas ambiguidades. Aquilo que eu quero, mas não posso. Aquilo que eu gosto, mas não devo. Aquilo que eu poderia até fazer, mas não está nas normas, não está na expectativa do outro. Então, meus queridos, minhas queridas, a ambiguidade humana é a nossa realidade. Todos nós enfrentamos isso. E o líder espiritual, ele assume que tem essas ambiguidades. Ele não finge não ter. Ele enfrenta as suas próprias ambiguidades e tenta superar. É o caso de Elias. Elias enfrentou suas próprias ambiguidades durante sua jornada. Ele passou por um processo de formação durante toda a sua jornada. E esse processo de formação passou por 4 lugares específicos, 4 regiões, onde Elias teve experiências profundas de encontro consigo mesmo. O primeiro lugar é Querite. O segundo lugar é Serepta. O terceiro lugar é Carmelo. E o quarto lugar é Horebe. Elias peregrinou por esses lugares. E nesses lugares, ele teve experiências profundas com Deus para poder dar conta da sua condição. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada um desses lugares por onde Elias passou e teve experiências profundas com Deus. O primeiro lugar é Querite. Em Querite, ele foi desafiado a descobrir a quem ele servia. A quem você serve, meu irmão, como um líder na sua igreja, na sua vida? Então, Querite se apresenta como um lugar de luta, um lugar de conflito, um lugar de tensão. Elias é reconhecido em Querite como um homem que estava ali enfrentando a perseguição. Ele é levado para ficar naquele lugar e passar por momentos de bastante enfrentamento. Então é em Querite que vem a pergunta: para quem você serve? E aí, no lugar onde ele se encontra, há uma fonte de água, há um recurso em que o Senhor vai cuidar dele. A quem ele serve? Ele serve a quem cuida dele. Então, é lá onde ele vai se preparar para enfrentar as situações, onde ele vai ser fortalecido. Querite é um lugar de refúgio, é um lugar de preparo, onde ele vai ser cuidado por Deus durante aquele período grave de seca, de fome, que tomava conta de Israel durante aquele governo maldito de Acabe e sua esposa Jezabel. Então, lá em Querite, ele vai ser sustentado por Deus. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho que passava ali do ladinho onde ele se encontrava. O primeiro lugar onde a gente é formado é o lugar do nosso refúgio. É que nos lembra que Deus cuida de nós. A quem você serve, meu irmão, minha irmã? Olha, eu digo para você, você serve a quem cuida de você. Então, é o encontro com a fragilidade humana. Querite é o lugar onde ele se sente impotente, onde ele se sente sem forças, e ele só depende de Deus para ser cuidado. O segundo lugar chama-se Serepta, onde ele vai estar passando também por alguns momentos de experiência.
Serepta é aquele lugar para onde ele se dirigiu e vai encontrar uma situação inusitada, que é marcada pela fome, né? Nada, meus amados irmãos, afeta mais a vida de um líder do que a carência de alguém. E nada é mais frágil do que uma viúva desamparada, com seu filho passando fome, e uma mãe que enfrenta a morte do seu próprio filho. Essa é a figura que está diante de Elias quando ele passa por Serepta. E ali, diante daquela cena horrível da fome, daquela situação de luta das pessoas com a miséria, ele então vai ser despertado para conhecer o lado amoroso de Deus, não o Todo-Poderoso. Pode ser que quando ele tivesse saído de Querite, ele quisesse demonstrar força. Deus cuidou de mim, Deus me alimentou milagrosamente, agora eu vou trabalhar, agora eu estou fortalecido. Mas não, ele precisava passar por Serepta para que ele pudesse aprender a agir como um servidor. A verdadeira missão do líder se afirma diante desse quadro: revelar o Deus amoroso e não o Deus todo-poderoso. Elias deveria agir dali por diante como um servo de Deus, o servidor do Deus da vida. Então, meus queridos, minhas queridas, essa experiência de Elias lá no deserto mostra o quanto ele estava dependendo desse cuidado divino. O texto da palavra de Deus diz que a mulher que foi amparada por esse profeta, por esse líder, revela para ele: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Isso é o caráter daquele que serve e que gera confiança nas pessoas. Era um Deus diferente de Baal. Um Deus que não tem nada a ver com aquele que estava sendo venerado no centro do poder. Era o Deus que deveria despertar a fé. Então, o Deus de Elias, o Deus amoroso, o Deus que sustenta, o Deus que ampara, o Deus que sara, o Deus que restaura a vida. A terceira experiência que Elias passa tem a ver com Carmelo. Carmelo era o lugar onde Elias iria travar a batalha com os profetas de Baal. No Monte Carmelo, dá-se o encontro de Elias com os profetas de Baal, aquela cena maravilhosa, não é? Dos profetas de Baal provocando a fé de Elias, pedindo para que fosse testado através da chama de um altar. E os profetas de Baal demonstraram toda a sua confiança, inclusive se autoflagelando, mas aquela manifestação de espiritualidade dos profetas de Baal não serviu para nada. Mas Elias, na sua simplicidade, na sua oração, ele desafia, ele afronta a fé dos profetas de Baal e o milagre acontece, a epifania acontece. A pergunta que desperta na experiência de Elias no Monte Carmelo é: o que é que você faz? O que é que você é capaz de fazer? O que é que a tua fé, o que é que a tua confiança é capaz de provocar naquilo que você faz? O que é que você faz de diferente dos demais? O que é que faz a diferença na sua vida? Então, a ambiguidade naquela circunstância estava na
possibilidade de Elias demonstrar poder, de mostrar que ele era o cara e que ele tinha um Deus poderoso à sua disposição. Tanto ele podia exercer um domínio, como poderia revelar naquele momento o amor divino. Então Elias, ele acaba ali sendo tentado a não agradar a Deus, mas agradar ao povo. E é claro que o objetivo ali era de conduzir o povo a Deus, mas ele só poderia fazer isso se ele tivesse uma estrutura de poder e mecanismos de violência para poder conduzir o povo. Então a experiência do Carmelo é emocionante demais. Põe Deus à prova e obriga Deus a se manifestar. Como diz a palavra de Deus em 1 Reis 18:39. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritavam: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Quem é? O que é que você faz? Então, com essa vitória sobre os profetas de Baal, Elias é percebido como aquele que tem o controle sobre Deus. O problema era a Jezabel, porque quando a Jezabel disse que ia acabar com a vida do Elias, ele então foge. Ele foge. E Obadias é usado por Deus para poder proteger Elias e permitir que ele fugisse e ele chegasse ao novo lugar de refúgio, que era o Monte Horebe, o Monte Horebe. Horebe, em Horebe, ele vai ser indagado, ele vai ter que passar por essa experiência. Elias, por que você serve? Por que você trabalha para Deus? Por que você quer ser um líder? Por que você quer fazer a diferença no lugar em que você se encontra? Então, lá no Monte Horebe, ele numa caverna, ele vai ter a experiência de busca da presença de Deus. Só que Deus não está nos trovões, não está nos vendavais, não está no lugar barulhento, ele está na calmaria. Por isso, Elias é desafiado a vencer mais uma de suas ambiguidades, que é estar na presença de Deus, despojado de toda a ilusão de poder. Era isso que Elias precisava fazer. Elias é chamado a uma experiência de entrega, como diz em 1 Reis 19:4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias tinha visto tantas coisas maravilhosas, mas ele reconhecia que aquilo não era suficiente para que ele se tornasse uma pessoa que tivesse uma experiência profunda com Deus. Agora ele poderia deixar Deus ser Deus na vida dele. E ele ser ele mesmo, ser quem ele era. Chegou ao limite onde ele se encontrava, onde ele poderia entender que Deus estava preparando a ele para algo maior. Olhe bem o que acontece. É somente em Horebe que as coisas mudam para a vida de Elias. Quando estamos diante da realidade da liderança, é só quando a gente passa por essa experiência de confrontação entre nós e Deus, que é o Horebe na nossa vida, o Horebe de Elias na vida da gente, que a liderança pode se fazer autêntica. Muito bem, espero que isso tenha feito bem para você, porque essa maneira da gente compreender a atuação de Deus na nossa vida é necessária, meu irmão, minha irmã. Nós
precisamos fazer diferença. Para encerrar a nossa aula, quero deixar um texto que preparei, encerrando assim também o nosso curso. Meu irmão, minha irmã, você só exerce liderança quando está aí para o outro, numa relação de comunidade. Você não exerce liderança sendo um chefe, sendo isolado, estando sozinho. Liderança é uma atividade comunitária. A liderança tem uma dimensão social. Sem isso, vira um exercício de vaidade, um egocentrismo. Liderança, meu irmão, depende de comunhão. Senão é pura solidão. Ouvia um palestrante esses dias dizendo que quem quer ser líder tem que aprender a conviver com a solidão. Não necessariamente. Você precisa aprender a trabalhar suas relações comunitárias. Ela tanto encontra seu sentido, a liderança, tanto encontra seu sentido na vida de comunhão, como tem a tarefa de promover a comunhão. Por demandar tanto esforço para atingir sua eficácia, a liderança é indispensável no contexto do reino de Deus. A igreja precisa de líderes autênticos. O mundo precisa de líderes autênticos. A sua família precisa de líderes autênticos. Enfim, nós estamos falando de uma necessidade imperiosa. Guarde com você esse versículo. Consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Esse é o trabalho do líder. Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta aula nesta manhã. Muito obrigado por este curso. Muito obrigado pelas lições aprendidas durante esses dias. E hoje, especialmente, nos ajuda, ó Deus, a sermos líderes espirituais que fazem a diferença, que permitem o Senhor ser o Senhor e que assumem a sua própria condição humana. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero fazer um convite para você para estar conosco em nosso espaço ali na rua Dr. Paulo César, número 150, no bairro de Icaraí, atrás do Instituto Abel. Nós estamos ali servindo ao Senhor e hoje vamos começar uma nova série de mensagens chamada Identidade. Quem é você? Quem é você? Você sabe quem você é? Quem é você? Você é muito mais do que as pessoas dizem. Você é muito mais do que você imagina que é. Você é exatamente aquilo que Deus gostaria que você fosse. Então vem com a gente logo mais. Também teremos a ceia do Senhor. Estaremos celebrando a ceia do Senhor neste domingo. E o nosso convite especial vai para você. Amém? Deus o abençoe. Um bom domingo na presença do nosso Deus.